De volta com o Rio Claro Notícias, hoje recebendo aqui, falando ainda do setor de construção civil, setor importantíssimo na nossa economia, o seu Expedito Arena, ele que é sócio-diretor da franquia Casa do Construtor. Tudo bem, seu Expedito? Tudo bem. Muito obrigado pela sua presença, viu? Nós é que agradecemos de estar aqui e ter essa oportunidade de estar falando um pouco a respeito do mercado da construção civil. Só para a gente destacar, né, a Casa do Construtor é uma empresa de Rio Claro, nascida e criada aqui. Com muito orgulho, uma empresa rio-clarense. E hoje Rio Clarense para o Brasil? De Rio Claro para o Brasil. A Casa do Construtor, ela nasceu em 1993 no bairro Santa Maria, como material de construção e locação de equipamento. Eu e meu sócio, né, o engenheiro Altino Cristofoletti, nós tínhamos uma ideia de empreender, de montar uma empresa. Nós éramos jovens, né, há 21 anos atrás, inflação de 2.500% ao ano, né, um mercado totalmente adverso. Para quem acha que nós estamos vivendo crise, é porque não viveu aquela crise, que era realmente um momento muito delicado. A gente não tinha nem experiência e nem dinheiro, e nós se aventuramos a montar esse negócio, né? Tivemos alguns acertos e erros, né? Mais acertos, por isso nós estamos aqui. Um dos erros graves que a gente cometeu na época foi assim: a gente começou a vender material de construção, ferro, areia, pedra, cimento, que é material de baixo valor agregado e é muito pesado para se entregar. Trabalhoso, né? Trabalhoso, inflação alta, então você tinha que comprar à vista e vender a prazo. Isso é uma fórmula, é a tempestade perfeita para alguém ir para trás. Como a gente começou com alguns equipamentos que sobravam das antigas empreiteiras que nós tínhamos, né, a gente aproveitou essa sobra e nós, como engenheiro, nós verificamos que isso dava algum resultado melhor do que a venda de material de construção. Então, a partir de 1995, nós se dedicamos exclusivamente para locação de equipamentos, e daí o Altino tinha feito um curso de franchise e nós começamos a pensar na questão da franquia, de montar uma franqueadora, porque quando você tem um franqueado, você tem um parceiro, você melhora a sua condição de compra. E existe uma regra simples que diz assim: vende bem quem compra bem, não é? Então, com uma loja, nós não tínhamos condições boas de compra, não é? Nós, com isso, conseguimos, em 1998, é trabalhoso, o negócio não é simples. A gente, em 95, a gente decidiu fazer franquia. Nós escrevemos um manual de 96 até 98. 2 anos para preparar o manual. Fazendo um manual, estudando, conhecendo tudo que tinha para se conhecer, investindo nisso, né, com pouquíssimos e raros recursos, né, para, em 1998, abrir a primeira franquia, né, e daí sim a gente começar a crescer. Até 2014 nós tínhamos 14 lojas, né? Até 2004 nós tínhamos 14 lojas, então era uma loja só por ano, um crescimento muito baixo. Só para falar, de 14 a 10, né? Vamos colocar 10 que a gente está começando em 2015. Há 10 anos atrás, para quantas hoje? 210 lojas instaladas hoje, tem 30 lojas em processo de instalação, né? E nesse ano devem ser instaladas. Nesse ano deve ser, o plano para esse ano, meta é sempre algo que a gente bota a régua lá em cima, né? Claro. A nossa meta são 70 lojas esse ano, a gente já tem umas 30 em processo de instalação, então nós temos que buscar outras 30 cidades para implantar, né? Agora, o senhor acha que a construção civil, a proporção que a construção civil tomou no Brasil de uma maneira geral, realmente favoreceu? Quem investiu na construção civil consegue colher bons frutos? Teve crise, 2014 não foi um ano tão bom, a gente sabe que 2014 tudo balançou um pouquinho, mas realmente a construção civil ainda ela tem esse fôlego para queimar e voltar 2015 com tudo? Com certeza, é um dos mercados que está muito abaixo vamos dizer assim, do potencial de se esgotar, é o mercado da construção civil. Tem um monte de estatística que diz: o Brasil precisa de 11 milhões de moradias, o sonho do brasileiro é ter sua casa própria, né?
Um dos fatores que a gente até comentava ainda há pouco, que foi assim, um acionador de um grande número de obras nos últimos anos, é que o financiamento destinado à construção de casas próprias era menor, né, do que proporcionalmente ao PIB, né, menor do que destinado à compra de veículos. Então existia mais dinheiro, né, disponível para se comprar veículos novos do que para se comprar uma casa, né? E uma burocracia muito grande em cima da compra de qualquer imóvel, né? Se você quiser reformar o abrigo da sua casa, Deus o livre, é uma documentação desse tamanho, comprovar, vistoria. Se você quiser comprar um carro, você vai lá na loja, puxa, não precisa nem de fiador nem nada, você assina um documento e sai. Então, essas coisas, né, nos últimos anos foram melhoradas, vieram, né, não estão ainda plenamente satisfeitas, mas melhoraram. Melhorou a questão do crédito, melhorou a questão da renda do brasileiro como geral, né, e isso facilitou que todo mundo, né, começasse a reformar, fizesse um puxadinho, comprasse uma casa. Isso melhorou a economia como um todo. Nós tivemos sorte também que a economia mundial nesse período também deu uma melhorada, né? E uma outra coisa é que nós tínhamos uma referência da década perdida, né? Quando nós começamos a Casa do Consultor lá em 1993, falava-se assim que a construção civil teve a década perdida. A última grande obra foi a usina de Itaipu, né? Então, poxa, o Brasil estava totalmente estagnado, totalmente parado, né? Eu me formei engenheiro, né? Fiquei aí 20 anos, como se diz no ditado, lavando o cachorro sem sabão, né? Assim, não é eu, não, a minha geração toda. Não tinha mercado para atuar, né? Não tinha mercado, não tinha perspectiva. Foi uma época muito ruim, muito bem pior do que hoje o que alguém crise, pode dizer que é hoje. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse desafio de se tornar uma franqueadora. A gente comentava há pouco também que é como você cuidar das plantinhas em casa, né? E tem mais de 200 para cuidar, é um belo jardim. Não é fácil, né? Na verdade ele é desafiador, porque a Casa do Consultor é a única franquia na América Latina, né, que trabalha com esse tipo de... É a primeira e única, né, que trabalha com esse nível de equipamento. Foi uma coisa totalmente inédita que a gente teve que fazer. E quando a gente foi escrever o manual de franquia, então a gente teve que entender de todos os detalhes, desde a venda do produto, desde o produto em si, desde normas de segurança e aplicação desse produto, né? E as normas, e uma franquia, ela existe uma lei especial de franquia. Quando você vende uma franquia para alguém, você é responsável pelo sucesso. Aquilo que você disse é uma plantinha, é um monitoramento. O monitoramento significa que você tem que acompanhar em cada fase. Quando uma planta ela é muito pequena, às vezes ela está na estufa, depois ela vai para o sol. Quando ela vai para o sol, o cuidado fica redobrado. Numa franquia é o mesmo processo, né? Então, o franqueador tem que estar sempre dando esse apoio. Nós temos muito orgulho que a franquia surgiu aqui em Rio Claro, não é, com eu e o Altindo fazendo esse apoio, né, e buscando associações, buscando feiras internacionais, buscando... a gente reinvestiu praticamente tudo que ganhou ao longo desse tempo vamos dizer assim, na base dessa franqueadora, não é? E na formação de pessoas para que a gente tivesse. Hoje nós temos praticamente um quadro de profissionais aqui, que são 60 profissionais, né? Mas é uma equipe que dão de suporte, né, para essas lojas, né? Uhum. E são praticamente genuinamente rio-clarenses. Então tem 60 pessoas de Rio Claro trabalhando, né, para dar suporte a essa toda. E é mão de obra formada em Rio Claro. E não existe isso na faculdade, não existe um curso. Agora sim que existe um MBA de franchise, que é um curso formado pela Associação Brasileira de Franchise. Mas na época não existia, então nós tivemos que ir aprendendo com erros e acertos e formando o pessoal. E tem aquele desafio, na verdade, também, de manter padrões, porque tem que manter, e aprimorar, né? Não dá para parar, né? Então a Casa do Consultor também tem o privilégio, que a gente sempre fez a busca da excelência. A gente sempre foi uma das franquias, nos últimos anos, uma das franquias mais premiadas do Brasil. Nós temos prêmios de
a melhor franquia do Brasil pela Pequenas Empresas, Grandes Negócios, de todas as categorias em 2010. Em 2012, o melhor franqueador do Brasil pela ABF, né? E desde 2004, a gente recebe selo de excelência da ABF como uma das melhores franquias do Brasil. E também a gente teve o privilégio de, em 2011, ser eleito empreendedor Endeavor. Endeavor é uma ONG, como se fosse um Sebrae, né, para empresas que já estejam formadas e que têm um grande potencial de crescimento e de geração de empregos, né? Então, entram no processo seletivo por ano de 800 a 1.000 empresas, né? E acabam saindo uma ou duas empresas selecionadas, né? Nós iniciamos um processo mais ou menos de um ano, um processo seletivo, nós fomos amplamente sabatinados, eu e o Altino, né? E a gente passou por uma seleção, quase que um vestibular nacional, e depois nós participamos de uma seleção e fomos na Cidade do México, né? Junto com outras empresas internacionais, a gente ganhou prêmio e a gente passou a ser um empreendedor Endeavor. E aí sim a gente passa também a pensar como uma empresa grande, uma empresa de geração de empregos, uma empresa de alto impacto. Expedito, eu quero aqui agradecer a sua presença, esse bate-papo gostoso que a gente teve aqui, falando um pouquinho dessa marca Rio Clarense, né, que está aí no Brasil e ganhando espaço, inclusive, fora do Brasil. Parabéns pelo trabalho e boa sorte nesse ano de 2015 aqui. Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Até a próxima oportunidade. Se Deus quiser. Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações no nosso portal, tvclaré.com. Amanhã nós voltamos 12:30. A gente se encontra lá.